Amigos queridos, com os nossos corações embevecidos por esta manhã suave em nossas vidas, acolhidos pela natureza viva que nos cerca, pela suave melodia da música que nos enternece os sentimentos, e pelos valores sublimes da fraternidade que nos entrelaçam a todos, buscamos Jesus, Mestre amado. Ampara-nos nesta hora, Senhor, suprindo as nossas imensas dificuldades, para que em Seu nome possamos estar buscando-te a presença, através das páginas vivas do Seu Evangelho de amor. Socorre-nos a esperança, Senhor, para que possamos soerguer de nós mesmos, libertando-nos de um passado de dificuldades, para uma consciência mais lúcida e um porvir feliz para todos nós. Que os sentimentos brandos e pacificados nos componham nesta hora, para que o diapasão do Seu Evangelho seja a vibração dos nossos sentimentos. E assim, Mestre amado, pedimos aos Espíritos responsáveis por este Evangelho, que solenemente se apresentam neste ambiente, que possam encontrar em nossos corações as sintonias do bem e da verdade. Assim, Mestre amado, em Seu nome e em nome dos amigos espirituais, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Provas voluntárias. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. E essa questão leva a esta que é permitido aquele que se afoga procurar se salvar. Então, nos é dado recursos, oportunidades, habilidades e talentos a serem multiplicados, exatamente para que possamos abrandar as nossas provas e fazermos dela apenas oportunidades redentoras. É para isso que as provas nos chegam. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar. Arcar com a consequência dos atos sem sofrimento são para os espíritos que já têm responsabilidades morais bem desenvolvidas e aceitam com resignação de que estão exatamente naquele momento mais apropriado para conseguir um valor que não possui. Todos esses dias, e nós repetiremos hoje, porque é um pensamento que nós precisamos compreender a dinâmica, é que as provas que eu passarei em seguidas reencarnações são consequência do modus vivendi de hoje. Eu escolho tudo que eu vivo. E as pessoas podem dizer, não, mas eu não desejo isso para mim. Não, nós escolhemos isto. Escolhemos pelos impulsos da nossa anterioridade. Porque se escolhêssemos regidos pelo livre-arbítrio, seria pelo influxo da consciência. Quando nós tomamos uma decisão com a consciência, nós usamos o livre-arbítrio. E a chance de acertar é 100%. Acertar não significa uma vida isenta
de sofrimentos, mas significa uma vida lúcida de lutas e aprimoramento, o que nos traz uma felicidade real. Agora, nós temos dois caminhos: escolher movidos por aquilo que já temos armazenados em nós, na nossa anterioridade, que retrata hoje o lado doente da nossa personalidade, é uma forma de escolher, e outra forma é, sob o influxo da consciência, nós usarmos o livre-arbítrio. Kardec é claríssimo em dizer sobre o livre-arbítrio, de que ele só se estabelece em nós não nascemos com ele pronto, ele vai se desenvolvendo ao longo dos milênios. Por quê? Porque à medida em que a consciência desperta, que valores morais estão na minha consciência, o livre-arbítrio se expande na direta relação desse conhecimento experienciado, na forma de responsabilidade moral. Nós precisamos saber isso sobre nós mesmos. Essas sugestões que fazemos é para que cada qual de nós faça a compreensão da sua história enquanto espírito. E entendermos que, se eu escolho a deslealdade, eu já estou escolhendo o gênero de provas que eu passarei. Se eu escolho a ociosidade, eu já estou escolhendo o gênero de provas que passarei na próxima encarnação. Porque se eu escolho a irresponsabilidade e assim sucessivamente, eu vou definindo já aqui e agora o gênero de provas que eu terei que passar. Por quê? Quando que eu passarei esse gênero de prova? Tão somente quando o mal que eu pratiquei me incomodar a nível de tormento, ou até de transtorno mental. É só nessa oportunidade que o incômodo já nos envolve sobremaneira, o desconforto emocional e espiritual nos leva a sermos espíritos sofridos e atormentados, pseudo-vítimas. Quando esse estado vibratório de tormentos ou transtornos bater em nós, é o ponto em que a espiritualidade nos convida a fazer a reparação ou o ajuste com a lei, que são coisas diferentes. Olha que espetáculo. Não adianta nós passarmos por um gênero de prova se aquilo que nós fazíamos não nos incomoda ainda, nem nos traz conflito. Então, sobre esse aspecto, não surtiria êxito. E a espiritualidade vai nos convidando a outras construções para que a gente possa um dia voltar e fazer o ajuste com a lei sobre aquele aspecto. Isso é caridoso para conosco. Isso é nós não carregarmos sobre nós mesmos o fardo mais pesado que os próprios ombros. Então, quando passamos por um gênero de provas, que é a pedagogia do contraste, segundo Eurípides, que é uma contraposição das minhas más tendências, nesse momento eu já tenho recurso para passar por ali. Consideramos que o objetivo da reencarnação são dois objetivos, assim simplistamente falando, os mais importantes. Nós reencarnamos para expandir o nosso lado saudável, habilidades, talentos, recursos, vocação, tudo aquilo que armazenamos ao longo de milênios, nós vamos expandir. Esse é um aspecto importante para todos nós. E o outro aspecto é o ajuste com a lei divina, que são os relacionamentos de ajustes. E quando nós já nos ajustamos com aquelas pessoas, nós vamos vir novamente numa outra encarnação para reparação. Dificilmente o espírito se ajusta e repara na mesma existência, diz o livro Céu e Inferno. Aí nós vamos então reparar todo o mal que eu fiz, fazendo todo o bem que não me foi possível fazer então. Olha só, tudo isso que nós estamos falando, nós precisamos mergulhar o nosso pensamento quanto à nossa própria história de vida, para nós termos um foco de grande seriedade
que é o ponto nevrálgico, o ponto vulnerável que nós trazemos e que motivou a nossa reencarnação na Terra. Eu vim com um tema. Cada qual de nós trouxe os seus temas pessoais. Então, para a gente poder dar entendimento a isto, o que é um ajuste, o que já são reparações, nós sabemos que a vida em família, esse é o tema que nós estamos desenvolvendo, o tema ligado a uniões de provas, né, que é o reduto familiar, tanto da família de origem quanto a família constituída. E ontem a Ana perguntou para todos nós, eu queria dar sequência a esse ponto, né? Se nós somos reconhecidos por sermos pessoas religiosas. Se alguém fala assim, aquela pessoa é religiosa, mas não pelo religiosismo da função que ela exerce, mas pelo sentimento da religiosidade que é próprio daquela pessoa. E nós gostaríamos de traduzir essa palavra, para não haver equívocos de interpretação, a religiosidade como sendo o verdadeiro cristão. Se nós somos reconhecidos como cristãos verdadeiros. Onde? No ambiente familiar, né? Que é desse que nós estamos falando. Na família de origem, na grande família, na parentela, vamos dizer assim, na família constituída hoje e também a parentela no entorno dessa nova família constituída. Eu vou ler uma mensagem do Emmanuel no livro Luz no Lar. A gente até fez, mas eu queria voltar porque é de grande entendimento para esse momento em que nós estamos trabalhando na casa com os trabalhadores da casa, né, que nós vamos fazer um trabalho conosco mesmo, para que nós possamos abrir a casa muito progressivamente o próximo ano, mas esse trabalho conosco começa com essa característica, porque ficamos 2 anos nos nossos lares e precisamos avaliar se avançamos, no que nós progredimos. Então, chama na intimidade doméstica. E o Emmanuel vai contar a história do bom samaritano. A história do bom samaritano, repetidamente estudada, todos nós somos capazes, já falamos sobre isso, né? Repetidamente estudada, oferece conclusões novas, sempre novas. O viajante compassivo, ele já tinha compaixão. Encontra o ferido anônimo na estrada. Até para as nossas crianças isso foi dado muito. Encontrou. Qual o primeiro sentimento do samaritano? Não titubeia, não hesita, não esmorece, não questiona em auxiliá-lo. Prontamente auxilia. Estende-lhe as mãos, porque ele estava caído. Pensa-lhe as feridas, cura as feridas com aquilo que dispunha no momento um esterilizante na base de álcool. Recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito. Não julgou, não perguntou quem era, de onde vinha. Condulo ao albergue mais próximo, garante-lhe a pousada. Ouvida conveniências e permanece junto dele enquanto necessário. Ele não quer saber o que as pessoas vão dizer dele ou do outro, onde ele está, com quem ele está. Ele foi regido pelo sentimento da compaixão, no caso aqui, e abstém-se de indagações. Não pergunta de onde veio, nem para onde vai, o que deseja. Parte ao encontro do dever, assegurando-lhe assistência com os recursos da própria bolsa, sem prescrever-lhe obrigações. Ele não faz nada do que ele não podia. Ele faz tudo do que ele já podia e tinha conteúdos. Isso é muito importante nós avaliarmos.
quanto nós já podemos e nem do que podemos muitas vezes fazemos, ofertamos ou doamos. Vamos trazer a história do samaritano para os relacionamentos familiares. Jesus transmitiu-nos a parábola ensinando-nos o exercício da caridade real. Mas até agora, transcorridos 2 milênios, aplicamos-la via de regra às pessoas que não conhecemos, que não comungam o nosso quadro particular. E ficamos ansiosos para que alguém nos dê um trabalho com o sofredor anônimo. Ansiosos, queremos. A Casa Espírita tem que abrir trabalhos. Eu quero o sofredor anônimo, aquele com quem eu não tenho vínculo, que não convive comigo, que não sabe quem eu sou. Eu quero o sofredor anônimo. Mas a vida, na transição planetária, nos convidou a um break. A quem precisamos servir primeiro? Reflexões. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico, estes que a gente não aceita, estes que a gente tem críticas, estes que fazemos observações infelizes, mas que estão caídos lá em casa. Caídos no sentido de moralmente fragilizados. Eles não desceram de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão. Estão caídos. Perderam a fé que não foi estruturada, estão nos caminhos das desilusões e da alegria para a dor. Espoliados nas melhores esperanças em rudes experiências. Estão lá, semi-mortos espirituais, caídos ao nosso lado. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa? Porque os caídos são emocionalmente simbólicos, porque às vezes são aqueles prepotentes, déspotas, agressivos, ditadores, que estão caídos perante Jesus, porque foram abalados na estrutura da fé, estão nos painéis da desilusão ou da ilusão. Estes são os caídos. Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando os vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Então, essa aflição que sofrem os trabalhadores hoje, avidamente querendo anônimos para socorrer, precisamos pensar se nós estamos hoje num lar cristão. Se nós, os trabalhadores espíritas cristãos, são aqueles que são buscados pelos seus familiares todos os dias para uma palavra amiga, para uma prece, para um passe. São aqueles que usufruem das suas vibrações afetivas. Se são aqueles que são uma referência em bons sentimentos, que nos ensinam as sábias lições de Jesus, sem pregar, sem impor, sem conduzir os nossos passos, que nos aguardam o tempo evolutivo, nos respeitando, nos amando e nos convidando a crescer. Se nós estamos levando Jesus vivo para dentro do nosso ambiente familiar, que Jesus vivo é esse? Se nós estamos representando as lições que já conhecemos e que pregamos para os anônimos, que pregamos para terceiros. Se somos esses espíritos que são nessa luta árdua consigo mesmos, e se formos por isso reconhecidos junto dos nossos familiares,
nós estamos então dizendo: somos cristãos. Quem somos nós que numa manhã de domingo nos reunimos para falar de provas, de falar desses assuntos que realmente são muito desafiadores, mas ao mesmo tempo necessários para que possamos existir de maneira mais responsável e, em seguida, aprendermos a viver. Então, nós selecionamos um texto do livro Ideal Espírita, intitulado Caminho Alto. Emmanuel diz assim: além da morte, as alegrias são figurações crescentes no espírito. Começa com essa frase. Quando nós estamos encarnados, nós vamos viver muitas situações que não percebemos o quanto aquelas situações nos alegram como espíritos, porque estamos envoltos em vivências tão conturbadas muitas vezes, numa correria frenética, e a gente não percebe quanta coisa maravilhosa está sendo construída em nós e que na hora do desencarne vai ser feito o download e a gente vai sentir uma alegria profunda, porque todos os nossos sentimentos que estão sendo armazenados na memória, todas as vibrações, quando nós desvinculamos do corpo, elas expandem muito, 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 muito. Porque esse abafador, que é o corpo, impede essa expansão. Então, muitas coisas que nós estamos vivendo, que são realmente motivos de muita alegria para nós, serão momentos de êxtase na hora do desencarne. E, obviamente, que o contrário também é verdadeiro. E aí ele diz: na libertação das forças emotivas que se descartaram da matéria mais densa, entretanto, no mesmo princípio, as dores da consciência atingem o superlativo da angústia. À vista disso, o remorso em nós é qual fulcro de agonia moral, reavivando a lembrança dos nossos erros, com espantoso poder de repetição. É aqui que eu gostaria de fazer um comentário. Todos nós já sentimos remorso. Isso é próprio da situação que nós vivemos na Terra. E quando nós estamos sentindo algo que fizemos e não deveríamos ter realizado, é comum que nessa zona do remorso o assunto volta na nossa mente, e volta, e volta, e volta, né? Mas quando nós estamos encarnados, esse voltar, ele é muito relativo. E por que que ele é relativo? Porque nós temos tantos afazeres, tantas coisas nos chamam, tantas oportunidades nos roubam a atenção, que por mais que a gente se atormente, nós estamos vivendo outras coisas, outras situações, outras pessoas, outras solicitações. A vida na Terra, enquanto encarnados, nos solicita demais. Nós somos altamente solicitados. Então, essas zonas do remorso, embora elas existam,
elas são muito, muito, muito minimizadas pelos afazeres. Então, se nós dormimos, a gente, naquelas 8 horas, 7 horas, ou 6 horas, ou 4 horas, cada um com o seu tempo, apaga. E se não apaga, toma um remédio e apaga mesmo, né? E a gente fica com aquele alívio, pelo menos na hora do sono. Aí chega na hora do dia, tem outras coisas, a gente se envolve, né? Tem filho, tem criança, tem idosos, tem o trabalho, tem a casa, enfim. Mas quando nós estamos desencarnados, todas essas solicitações... Primeiro, que no mundo espiritual não tem comprimido para a gente dormir. Não é que a gente não vai dormir. Nós iremos nos refazer sim, né? Quanto mais denso nós formos, mais tempo de hora de refazimento nós vamos precisar. Mas esses refazimentos são muito diferentes do que a gente vive aqui. E quando nós temos remorso e levamos isso ao mundo espiritual, o tormento é de 25 horas por dia. Não tem trégua, não passa. Porque a gente lá não tem isso que nós temos aqui. Então, 25 horas por dia, todo o tempo todo, sem parar, aquilo nos atormenta. Imagina assim, olha, se eu tenho um tormento, um remorso, um arrependimento. Aí alguém me pega e fala assim, ó, eu vou te deixar aqui paradinha nessa gaiola e você vai ficar quietinha aqui. Em pouco tempo a gente enlouquece. E isso acontece conosco no mundo espiritual. Quem parte para o mundo espiritual com remorso passa por situações inimagináveis, porque o espírito não tem trégua quando ele está expandido. Então, quando ele diz para nós, com espantoso, olha a palavra, quando vamos para o mundo espiritual com remorso, ocorre algo conosco, com espantoso poder de repetição. Todo o tempo todo, sem parar. E aí, ele explica para nós a importância das provas. Ele diz assim, carregamos desse modo, além túmulo, o fardo das nossas culpas, a exibir constantemente o espetáculo das nossas fraquezas. E imploramos a reencarnação como quem sabe que o corpo físico é um instrumento capaz de nos reabilitar. Porque só de mergulhar no corpo, imagina, 25 horas todo o tempo todo no tormento da culpa e do remorso. Eu sei que se eu mergulhar no corpo, eu vou ser um bebezinho. Até os 4 aninhos, eu não vou lembrar de nada, não vou sentir nada. Eu vou estar envolto nos braços de alguém vai me alimentar, vai cuidar de mim, vai me amar. Olha o alívio. Então, e depois eu vou chegar numa oportunidade que eu vou poder reparar, porque eu vou fazer um plano. Então, quando o espírito está no mundo espiritual, que ele olha para ele mesmo, ele suplica, ele anda de joelhos, rogando ao Pai a oportunidade de uma reencarnação, porque ele está em tormento, 25 horas por dia. E aí, ele continua, nessas circunstâncias, não poupamos súplicas. Vamos entender bem isso. Não poupamos súplicas. Não regateamos promessas. Não pedimos votos. Não
subestimamos a importância do sacrifício. Porque aí nós estamos lúcidos. Aí, nesse momento, é o momento de nós conosco mesmo. Então, não tem enganação, né? Não tem ilusão, não tem nada. É eu com a minha realidade. E ali, diante de mim, olhando para o alto, para aqueles que estão muito à nossa frente, para aqueles que são os nossos mentores que nos acolhem, e olhamos para aquela grandiosidade, a gente fala, não, não é possível, para com isso. Agora vai ter que ser diferente. E aí, nesse instante, nós nos dobramos às nossas reais necessidades. E estruturamos uma família onde vamos nos curar. Obviamente, com muito, muito, muito sacrifício. Então ele diz, não subestimamos sacrifício. Encomendamos serviços e lutas, assinalando inquietude do sedento que pede água. Olha a expressão, amigos, olha a expressão que esse Espírito está nos trazendo. Nós, naquele instante, suplicamos por nos sentirmos o sedento de quê? Sedento de quê, gente? Sedento de nova oportunidade. Para fazer o quê? Tudo diferente dessa vez. Para quê? Para nos libertarmos daquilo que é as nossas amarras, que nos coloca sempre no lugar do sempre. Aspiramos a apaziguar paixões, purificar sentimentos, resgatar débitos, santificar ligações e elevar experiências na conquista da própria renovação. Santificar ligações. Amigos, o que é santificar ligações? O que significa, que significado isso tem para nós? Quando a gente diz assim, vamos entender bem o que eu quero falar, porque a palavra vai ser pobre para explicar. Meus santos amigos, não estou dizendo que eles são santos, eu estou dizendo que há santidade na amizade. Santos amigos. Santo marido, não estou dizendo que ele é santo, mas a santidade naquela relação. Santa esposa, né? Santidade nas relações. Quando a gente fala na expressão vulgar, né? Santo lugar, né? Santo, não é nesse sentido, no sentido do quanto aquilo é santificador para nós. E é isso que nós rogamos de joelho, imploramos, ficamos aguardando esse mergulho outra vez, uma vez mais, no corpo. E quase sempre renascemos em duras dificuldades, a fim de redimir-nos à maneira de alunos internados na escola para se educar. Então, olhar para o nosso lar e dizer, santa escola, no sentido, de novo, de nos santificarmos ali. Santa escola. Abençoada oportunidade. Junto daqueles espíritos que vão arrancar, às vezes com marreta, aquilo que está incrustado em mim há séculos e que eu não brilho se eu permanecer assim. Não recuses, assim, a provação ou o problema que o mundo te impõe.
nas horas breves da passagem sobre a neblina da carne. A moléstia, a inibição, o sonho torturado, o parente difícil, a separação temporária ou o infortúnio doméstico representam cursos rápidos. Olha que expressão, amigos. Cursos rápidos de regeneração pessoal. Cursos rápidos de regeneração pessoal. É tão grandioso a gente ouvir isso. Eu me sentir no torvelinho das dificuldades e falar para mim mesmo que eu me sinto nessa situação de possibilidade de me regenerar. Recorda que voltarás. Recorda que voltarás. Amanhã para o lar da luz de onde vieste. Não impeças que o suor do trabalho ou do pranto, do sofrimento, te dissolva as sombras do coração. Todo o mal de ontem ressurge ao mal de agora, para que o bem apareça e retorne a governar a vida. Então, se nós olhamos para a nossa vida e alguém pergunta, qual a sua dificuldade de agora? E a gente fala assim, peraí, me dá um tempo, deixa eu pensar. E a gente não encontra, significa que estamos parados. Significa que chegou um problema, eu desviei para uma coisa bem gostosa. Chegou outro, eu fui para um caminho bem levinho. Chegou um outro, eu busquei tal situação. E eu fui escapando por caminhos tortuosos de todas as dificuldades. E não tendo agora nenhuma dificuldade, nenhum aprendizado. Só que o espírito vai desencarnar. E na hora do desencarne, ele vai expandir. E eu me lembro de uma ocasião, numa reunião mediúnica aqui na nossa casa, que a gente recebeu um espírito, logo que a gente abriu a casa, e ele falava assim, me tira do nada. Ele gritava, um grito de horror, e ele se sentia no nada, e falava, me tira do nada, com a palavra fixa, me tira do nada, me tira do nada. Então, há espíritos que desencarnam e caem no nada. Por quê? O que construíram? Muitas vezes, não fizeram mal para ninguém, não mataram, não roubaram, não desfizeram um lar, não fez grande mal, mas não fez nada. E aí, imagina a expansão do nada, a loucura da expansão do nada. Então, como será que vai ser o planejamento reencarnatório de um espírito que está mergulhado no nada? Vamos refletir sobre isso e fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de nos entregarmos nesta hora, Senhor, a estas lições tão sublimes, que elas possam penetrar profundamente em nossas almas, abrindo os nossos olhos, estimulando-nos a coragem
de permanecer no ambiente que nos encontramos, para lutar conosco mesmo, vencendo-nos, para que possamos ser espíritos melhores, amigos uns dos outros. Que nesta manhã gloriosa, que nos encontramos em Seu nome, Senhor, te rogamos pelos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, desses irmãos necessitados de luz, de saúde, de amparo, que estes benfeitores que nos cercam possam visitá-los, ampará-los nas suas necessidades mais íntimas, e que nós aqui presentes possamos doar do nosso ectoplasma para auxiliá-los, reconduzi-los à saúde, ao bem, à verdade. E nós outros, Senhor, que nos encontramos na pátria do Cruzeiro, possamos nós, Senhor, executar as nossas mínimas tarefas com dignidade, com bom ânimo, com coragem, de forma honesta, para que esta terra abençoada, Senhor, seja a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.